Leitura da carta de São Pedro. Caríssimos, humilhai-vos sob a poderosa mão de Deus, para que Ele vos exalte quando vier até vós. Colocai nele todas as vossas preocupações, porque Ele tem cuidado de vós. Sede sóbrios e vigiai, porque o demônio, que é vosso adversário, anda como um leão rugidor à vossa volta, procurando a quem devorar. Resisti-lhes firmes na fé, sabendo que os vossos irmãos que estão espalhados pelo mundo suportam as mesmas provações. Porém, após um breve sofrimento, o Deus de toda graça, que nos chamou para a sua glória eterna em Jesus Cristo, Ele próprio aperfeiçoará, fortalecerá e consolidará a sua obra. A Ele seja dada a glória e o poder pelos séculos dos séculos. Amém. Evangelho segundo São Lucas. Naquele tempo, os publicanos e os pecadores aproximaram-se de Jesus para o ouvirem. Mas os fariseus e os escribas murmuravam, dizendo: Este acolhe os pecadores e come com eles. Apresentou-lhes então esta parábola, dizendo: Qual de vós, tendo 100 ovelhas, se perde uma delas, não deixa as 99 no descampado, e vai procurar a que se tinha perdido até a encontrar? E depois de a ter encontrado, não a põe todo contente aos ombros, e de regresso a casa, não chama os amigos e vizinhos, dizendo: Alegrai-vos comigo, porque encontrei a minha ovelha que a tinha perdido? Pois digo-vos que no céu haverá também maior glória, maior alegria por um só pecador que se arrepende, do que por 99 justos que não precisam de penitência. Ou ainda, qual é a mulher que, tendo 10 dracmas e perde uma, não acende a candeia e não varre a casa e não procura diligentemente até encontrar? E depois de a ter encontrado, não chama as amigas e vizinhas, dizendo-lhes: Alegrai-vos comigo, porque encontrei a moeda que tinha perdido? Assim também eu vos digo que entre os anjos de Deus haverá maior alegria por um só pecador que se arrepende. Em nome do Pai, e do Filho, e do Espírito Santo. Amém. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres, e bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santo Antônio de Lisboa. Caros amigos, estamos celebrando hoje o terceiro domingo depois de Pentecostes. Também o domingo na oitava da festa do Sagrado Coração de Nosso Senhor, que nós celebramos nesta última sexta-feira. Portanto, a liturgia da missa de hoje tem uma atenção particular a uma das características de Deus. Na verdade, uma das características do amor de Deus. E a atenção particular que a liturgia de hoje põe, o acento que ela faz ressaltar hoje, é a misericórdia. Porque é próprio do coração de Deus ser misericordioso. Quem escutou atentamente a leitura não pode não se comover com São Pedro, que nos diz: Colocai nele, em Deus, todas as vossas preocupações, porque Ele tem cuidado de vós, porque Ele cuida de vós. É magnífico pensar em um Deus que cuida de nós, que cuida da sua obra. Os mais atenciosos também leram, ouviram a oração da coleta da missa de hoje, que dizia: Ó Deus, que sois o protetor dos que esperam em vós, e o princípio de toda virtude e santidade, multiplicai sobre nós a vossa misericórdia, para que, governados e conduzidos por vós, passemos por esta vida sem perder a eterna. Ou então, esse magnífico evangelho que só São Lucas relata, porque São Lucas é o cantor da misericórdia de Deus, a cada vez que Nosso Senhor falou de misericórdia, que a revelação transmitida pelos apóstolos falou do Cristo como misericordioso, São Lucas colocou nos evangelhos. Por isso ele é o único evangelista que fala
tanto da misericórdia de Deus, que coloca tanto acento na misericórdia de Deus, porque ele se impressionou dessa característica do Messias, do Deus feito homem. Ele é misericordioso, que a misericórdia, o amor que ultrapassa a justiça de Deus, se faz um Deus, então, misericordioso. E justamente, se há uma palavra que foi travestida pela teologia modernista dos nossos tempos, dentre muitas outras, é esta da misericórdia. Nunca se falou tanto em misericórdia na igreja e nunca se entendeu tão mal o que é misericórdia. Se decretou o ano inteiro para ser o ano da misericórdia e, na verdade, entre muitos no clero, mesmo no mais alto escalão do clero, nunca se ouviu tanta tristeza em relação à misericórdia. Misericórdia quer dizer dar o coração aos miseráveis. Miser, em latim, é miserável, mísero. Córdia é dar o coração aos miseráveis. Portanto, misericórdia quer dizer inclinar o nosso coração para alguém que é inferior a nós em alguma condição. Eu tenho algo, aquele outro não tem, eu me compadeço dele. E esse compadecimento se chama misericórdia. Então, já para começar, misericórdia exige que aquele que tem esse sentimento esteja em condição superior àquele que padece, que não tem algo, que lhe falta algo. Depois, misericórdia exige dar, ou seja, rebaixar-nos, dar-nos aquele que sofre, aquele mísero que padece de algo. E em seguida, misericórdia, e é a característica mais importante da misericórdia, sem a qual ela não é misericórdia, mas ela se torna perversa, mesmo, é algo perverso, ruim. A terceira característica é retirar, por uma ação nossa, o mísero da sua condição de miserável. Porque se eu posso fazer algo por alguém que se encontra numa situação de sendo miserável, se ele se encontra numa situação de mísero, e eu não faço esse algo por ele podendo fazer, eu deixo de ser misericordioso e me torno alguém cúmplice dessa miséria. Se eu posso fazer, se eu tenho condições de fazer e não o faço, me torno cúmplice da miséria alheia. Se eu o deixo na sua miséria e no seu estado. Por exemplo, de maneira concreta, material, um mendigo na rua que nos pede comida. Se eu tenho misericórdia em relação a ele, o que é? É esse sentimento de mim que me faz pensar, eu tenho comida, ele não tem. Eu posso retirar dessa miséria, nem que seja por um instante, porque é o que eu tenho agora, e dou este algo de mim para ele, e ao menos nesse instante, porque é o que está nas minhas condições, o retiro dessa miséria. Esse sentimento de compaixão, de doação e de retirada se chama misericórdia. Mas existe também a misericórdia moral em relação aos pecados. E esse foi um dos grandes erros dos quais se ouviu, por exemplo, nos últimos tempos. Por exemplo, um casal que se encontra em situação de pecado, pecaminosa, né? Divorciados que se recasam. Qual é o que a misericórdia nos faz fazer em relação a eles? Não é ser cúmplice no pecado e dizer, puxa, que pena, vamos admiti-los à comunhão mesmo assim. Isso não é misericórdia. Quem pratica isso se torna cúmplice do pecado dessa pessoa. Misericórdia faz assim, eu olho para ele, vejo o estado que tem e o retiro desse estado. Cabe à igreja retirar essas pessoas desse estado de miséria moral e ensinar pela graça, pelos sacramentos, pela pregação, sobretudo, de que esse estado no qual a pessoa se encontra é um estado de miséria moral, ainda que materialmente não falte nada, mas é uma miséria moral. E quem tem misericórdia, a misericórdia da igreja se manifesta em dizendo, você não pode aceder a tal ou tal sacramento, não por causa da dignidade da própria pessoa, mas por causa da condição na qual ela se encontra. E eu preciso retirá-la dessa situação, se eu de fato sou misericordioso. Se me falta esse fato de retirar da miséria moral, não há misericórdia, há cumplicidade, é diferente. E eu participo quase que do pecado dessa pessoa por cumplicidade. Então a misericórdia exige esse ato de retirar a pessoa da sua miséria dentro das minhas próprias possibilidades. Agora vejam que coisa bonita.
Deus, com o qual nós não podemos fazer misericórdia, Ele é superior a tudo. Não esqueçamos nunca que misericórdia exige um superior que o possa retirar do estado de miséria. Deus olha para a humanidade pecadora e se compadece dela. Desce do céu, foi isso que nós rezamos até aqui na liturgia. No Advento, na Quaresma, na Páscoa, no tempo da Páscoa, no Pentecostes, sexta-feira passada, na festa do Sagrado Coração, nós meditamos esse Deus que desceu do céu, nos retirou das nossas misérias, nos amando, sofrendo, morrendo e ressuscitando por nós, e nos entregando uma condição muito maior do que aquela de pecador. A condição de pessoas que participam da vida divina, pela graça de Deus. Lá onde abundou o pecado, Deus, pela sua misericórdia, fez superabundar a graça. Aonde era para ser tudo destruído, Deus, que por misericórdia, num ato de misericórdia, se rebaixa, dá o que tem e nos retira do nosso estado de miséria. Então é importante na nossa vida reconhecermos que, assim como aquilo que diz o Evangelho de hoje, quando Nosso Senhor fala essa parábola diz essa parábola dizendo que haviam 99 ovelhas justas, boas, num bom redil, e uma que se perde e se vai, nós não devemos pensar assim, eu faço parte das 99 porque eu estou na igreja, eu vim à missa, eu rezo, estou em casa, e a outra é aquela que não faz parte, que não é católica, que não é cristã, que não reza, que não pensa em Deus. Esse não é o sentido da parábola. As 99 ovelhas justas são os anjos que ficaram no céu. A ovelha que se perdeu somos todos nós, humanidade pecadora. Nosso Senhor veio para nós, todos nós somos pecadores. Nosso Senhor veio para cada um de nós, e nós somos essa ovelha perdida, que Ele pega pelo braço, põe nos ombros e leva de volta para o rebanho. Porque quem está na graça já está no céu, já participa da vida dos anjos no céu. Portanto, há muito mais festa, diz Nosso Senhor, por uma ovelha perdida que é recuperada, do que 99 que já estão salvas, que não precisam de penitência. Há muito mais festa por uma moeda que é encontrada, do que por todas aquelas que já se possuía na casa dessa mulher, segundo a parábola, que varre procurando a moeda que perdeu. Portanto, nós somos o que estava perdido. Nós não somos aqueles que estão do lado dos justos, já salvos lá no céu, sem necessidade de penitência, sem necessidade de conversão. Nós somos a ovelha que se perdeu e que precisa voltar e que, se quiser, já pode voltar para casa. Justamente porque Deus fez misericórdia. Ele desceu do céu, nos amou e se entregou por nós. Então, o que nós temos que fazer como bons católicos é não colocar obstáculo para a misericórdia de Deus, para os efeitos da misericórdia de Deus. Deus quer aplicar a sua misericórdia da nossa vida e nós temos que simplesmente retirar os obstáculos para que essa misericórdia encontre terreno e os seus efeitos frutifiquem. Portanto, é preciso, em primeiro lugar, retirar da nossa vida este empecilho para a misericórdia que se chama procrastinação, que se chama assídia, que se chama preguiça espiritual. Nós temos que tirar de uma vez por todas da nossa vida esse único empecilho que faz como que lenta a ação de Deus na nossa vida, que nos faz viver esta vida perdendo a vida eterna. O contrário do que pede a oração da coleta. Deixar para rezar mais tarde, não rezar, deixar para mais tarde a minha conversão, não se converter agora, continuar buscando os consolos desse mundo em vez de buscar os consolos de Deus. Poxa, nós todos sabemos que somos católicos, nós sabemos que somos amados de Deus, nós sabemos o que temos que fazer para ir para o céu. Tem gente que enrola com a própria oração. Esse é o tipo de cristão falso, que chega na oração sabendo o que tem que fazer, mas vai lá perguntar para Deus: Senhor, o que queres de mim? O que queres que eu faça? O que eu preciso fazer? Que é porque isso faz a minha consciência ir mais devagar, vai diminuindo a necessidade de conversão agora na minha vida e eu vou me enganando a minha consciência. E quantas vezes nós sabemos, sem mesmo necessidade de meditar, eu tenho que fazer isso para arrumar a minha vida. Eu tenho que levantar mais cedo? Levanto mais cedo. Tenho que largar o celular à noite? Eu largo o celular à noite.
tenho que deixar tal ou tal companhia, eu deixo tal ou tal companhia. E nunca usemos da desculpa da misericórdia para estar com as más companhias. Nunca. Pensando que, essa pessoa vai se converter, preciso estar com ela. Se você fez o que estava ao seu alcance, se agiu nas suas possibilidades para que essa pessoa pudesse justamente receber a misericórdia, sair da sua miséria e ela não quer, você corre o risco de se perder com ela. Aí se torna cumplicidade. Há um momento que a gente insiste, mas há um momento que a liberdade da pessoa não pode ser destruída. Ela vai ter que escolher por ela mesma. Então é extremamente importante largar de uma vez por todas na nossa vida essas coisas que impedem a ação de Deus, a ação da misericórdia de Deus em nós. E além dessa procrastinação, um grande perigo atual é o excesso e o mau uso das redes sociais. Porque elas nos inserem num mundo que não é nem sobrenatural e nem real. É um mundo virtual, onde tudo é muito fácil, onde toda a nossa atenção pode ser dada. E em vez de nós trabalharmos para manifestar os efeitos da misericórdia de Deus em nós, nós gastamos o nosso tempo nessas coisas. Cada um que tem esse problema de gastar muito tempo na internet, pode saber do quanto parece mesquinho e fútil agora imaginar que nós trocamos o tempo da misericórdia por essas coisas na internet. Um católico devia ter sempre a eternidade diante de si. Imagine no dia do juízo final, no dia que nosso Senhor voltar para dar a cada um segundo as suas obras. Nós vamos ter trocado tanto tempo que poderíamos ter usado para pôr em nós os efeitos da misericórdia de Deus, por tempos desperdiçados de maneira indigna de um cristão, não porque necessariamente é pecaminoso, mas porque impede o avanço da graça, o avanço da misericórdia de Deus nesse momento na minha vida. Então é muito importante, de uma vez por todas, acordarmos, esse tem que ser o nosso pedido na liturgia de hoje, passar por esse mundo sem perder o mundo que vem. Passar por essa vida, como diz a coleta da missa de hoje, sem perder a vida eterna. De uma vez por todas, permitir que a misericórdia de Deus seja derramada em nós. Deus fez muito por nós. Deus nos deu muito. O tesouro da misericórdia de Deus é infinito. Deus está sempre disposto a nos retirar do nosso estado de miséria e nos elevar ao estado maior, ao seu estado mesmo, à sua própria vida, a vida divina. Deus está sempre disposto, mas essa obra nunca vai começar se nós não abrirmos a nossa vida para essa obra de misericórdia. Nunca vai começar se nós não permitirmos que ela comece. Deus toma o primeiro lugar. É Ele que age em primeiro lugar. Primeiro a graça de Deus vem, mas ela não faz violência. A porta precisa estar aberta, precisa abrir. Como diz nosso Senhor no Apocalipse, eis que estou à porta e bato. Se alguém abrir, eu entrarei. Então, essa deve ser a graça da liturgia de hoje. Que, de fato, a misericórdia de Deus encontre em nós um terreno fértil. Retiremos de uma vez por todas os empecilhos que não permitem que a misericórdia de Deus nos faça ainda mais santos nesse mundo. Que a misericórdia de Deus se manifeste de fato em nós. Misericórdia não tem nada a ver com acomodar-se ao pecado e sentir pena desse estado. Vai muito mais além. Ela implica em retirar-se desse estado. E o primeiro que deve colaborar em ser retirado desse estado de miséria sou eu mesmo. Preciso buscar os meios para sair da minha miséria e para ter então a misericórdia de Deus manifestada em minha vida. Peçamos essa graça nessa liturgia, peçamos a Nossa Senhora, a Virgem Maria, Mãe de Misericórdia, que nos alcance do céu a misericórdia, e peçamos também a Santo Antônio de Lisboa, que hoje celebramos, a graça de nos fazer pessoas que aproveitem de fato a misericórdia que foi derramada em nós por nosso Senhor Jesus Cristo na sua obra da redenção. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém.